A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Djalma e estamos de volta com mais um momento com a palavra de Deus. Desde já gostaria de fazer o convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, acione o seu sininho da notificação para que você receba sempre uma mensagem da parte do Senhor e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você desejar, porque eu creio que certamente você fará parte do nosso ministério e estará divulgando a palavra de Deus em momentos tão difíceis como esse que temos vivido. É um prazer estarmos de volta para meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor que tem alimentado profundamente os nossos corações. Tem sido um prazer muito grande estarmos juntos durante essa caminhada que Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Hoje nós vamos meditar num texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, e parte do texto é o versículo 13 ao 16 que nós separamos para a nossa reflexão. Todo o capítulo 49 vai falar da ação de Deus sobre Sião, né, o Israel de Deus, quando Deus liberta e faz promessa de libertar o seu povo do cativeiro babilônico, no momento em que o povo estava se sentindo abandonado, né? Se você ainda não sabe, o cativeiro babilônico durou aproximadamente 70 anos. Durante todo esse período, havia uma promessa de Deus de fazer o resgate do seu povo, de libertar, de cuidar, né? De trazer para o local de habitação, o local de origem do povo. E durante esse período, a angústia tomou conta do coração do povo e ele chega a duvidar, né, do cuidado de Deus. Ele chega a pensar que Deus já havia se esquecido dele. E no versículo 13, se formos ler, diz assim: cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas no versículo 14 nós vamos ver a angústia que havia no coração do povo. Ele diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Depois passou tanto tempo, o povo começou a se angustiar e a sentir que Deus havia se esquecido dele, mesmo que o Senhor não tenha se esquecido. A semelhança desse povo, nós também passamos por momentos de aflições, de dificuldades, que às vezes chegamos a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas esse texto da palavra de Deus vai nos ensinar que Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece de você. Deus sempre se lembra, né? Porque não tem como se esquecer de nós. Essa canção bíblica, essa promessa bíblica, ela apacenta, ela acalma os nossos corações, nos trazendo uma certeza profunda de que Deus não se esquece de nós. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 49 de Isaías. Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho que ela amamenta, que está no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está relembrando, né, para nós que Deus jamais se esquecerá de nós. Mas o que a Bíblia nos ensina com respeito a isso? Por que Deus não pode se esquecer? Por que Deus não se esquece de você? Por que você pode estar seguro, tranquilo, manter a paz no seu coração, certo de que não importa o momento que você já viveu, que você está vivendo ou viverá, as incertezas, as angústias, as dificuldades, os exílios, né, os distanciamentos que você tem vivido, a solidão, não importa o tamanho, a intensidade, a particularidade que essas coisas têm. O mais importante é saber que Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você em um só momento, em nenhum instante da sua vida. Deus se esqueceu, se esquece ou se esquecerá de você. Por quê? A Bíblia vai nos garantir que Ele jamais se esquece de nós por causa de alguns motivos inerentes, né, que pertencem a Deus, que não permite que Ele se esqueça de nós. O primeiro é porque Ele sente compaixão de você, Ele sente compaixão de nós. A compaixão é um sentimento que envolve o interior, que deixa
né? O interior contrito, afetado por aquilo que outra pessoa passa, outra pessoa vive. Às vezes nós vemos alguém sofrendo e sentimos até dó, pena, mas não fazemos nada porque não chega a atingir a compaixão, não chega a mexer conosco, nós não conseguimos assumir o lugar daquela pessoa. Mas com Deus é diferente. Quando Deus nos vê sofrendo, isso mexe com o coração de Deus. Isso mexe com o interior, com as entranhas de Deus. Isso mexe com a essência de Deus. O sofrimento humano mexe com Deus. Deus não se alegra em ver o sofrimento humano. Deus não se alegra em ver o sofrimento tomando conta de uma pessoa, de uma vida, porque Deus não nos criou, né, para esta realidade. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, e como a própria palavra de Deus diz, na presença do Senhor há delícias perpétuas. Apesar do sofrimento fazer parte das nossas vidas, dessas angústias, porque nós crescemos com eles, mas não fomos criados para esse sofrimento, nós fomos criados para desfrutarmos da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus gera no nosso coração delícias perpétuas, alegrias que transcendem qualquer entendimento, porque a paz de Cristo age no nosso coração. Então Deus, quando nos vê sofrendo, quando nos vê em angústias, em momentos difíceis, isso mexe com o coração de Deus. Aconteceu isso com o povo lá no Egito, quando o povo estava preso lá no Egito, exilado lá. O povo foi levado também como prisioneiro lá para o Egito, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7. Quando Deus conversa com Moisés, quando Deus fala com Moisés assim, olha, eu vi a aflição do meu povo, e eu ouvi o clamor que o meu povo fazia, eu percebi, eu senti o sofrimento do meu povo, e eu estou te chamando, Moisés, para você livrar o meu povo desse sofrimento, porque isso me comoveu, isso mexeu comigo, e chegou o momento de eu agir na vida do meu povo. Então, por que Deus não pode se esquecer de você e de mim? Por que Deus não pode se esquecer de nós? Porque Ele sente compaixão, Ele é tocado pelo nosso sofrimento, Ele é tocado pela nossa angústia. O que nós sofremos incomoda diretamente a Deus, mexe com o coração de Deus, mexe com a essência de Deus. Ele sente o que sofremos, Ele sente compaixão por nós. É isso que o texto realmente declara aqui, assim, mas Sião diz o Senhor, me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus fala que ele não pode se esquecer, sabe? Porque volta um pouquinho, versículo 13, logo atrás, né? Um pouquinho diz assim, cantai aos céus, alegra-te, ó terra, vós montes, rompei em cânticos. Deus fala assim, cantem, louvem, adore ao Senhor, se regozije na presença do Senhor, mesmo que você esteja num momento muito difícil, um momento em que teu coração esteja sentindo que você parece que foi abandonado, esquecido por Deus, e fala assim, não pare de louvar, não pare de cantar, não pare de bendizer ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor consolou. Há uma mensagem profética, que há uma promessa de Deus, ainda não havia acontecido, mas o Espírito Santo já estava agindo no coração para que esse coração pudesse cantar, louvar, adorar a Deus, mesmo antes que esta libertação, que essa ação maravilhosa de Deus acontecesse na vida do povo, na sua vida e na minha vida. Por que diz assim? Porque o Senhor consolou o seu povo e consolou os seus aflitos, o Senhor cuidou dos seus aflitos e Ele se compadece. Porque Ele se compadece, porque Ele se lembra e porque Ele sente. A segunda coisa abençoadora que nos garante que Deus não pode se esquecer de nós, por isso podemos ter paz e descansar em Deus e confiar, é porque Ele prometeu cuidar de nós. Deus prometeu. E a Bíblia vai nos ensinar que Deus não é homem para mentir. Os homens fazem promessas, nós, enquanto pessoas, fazemos promessas que nós não cumprimos. Nos esquecemos, colocamos outras coisas mais importantes na frente e às vezes fazemos promessas que nós não cumprimos. Fazemos promessas às pessoas que vivem conosco, fazemos promessas para nós mesmos, que nós nos esquecemos e deixamos de cumprir. Mas Deus, Ele não se esquece. Deus, o que prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus prometeu para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, Deus vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele se comprometeu com Ele.
ele não é homem para mentir, ele é Deus. Ele se comprometeu com o caráter dele, um caráter de ser Deus imutável, de não mudar, a despeito, independente da minha vida ou da sua vida, de você merecer ou não, de nós merecermos que Deus cumpra as suas promessas, a despeito de merecermos ou não, e quase sempre nós não merecemos. Deus, ele cumpre as suas promessas, porque ele prometeu, ele é fiel às suas promessas, ele se comprometeu. Olha o versículo 15. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Está aí a palavra se compadeça, sente a dor, né? Sente o desejo, a necessidade que o outro tem, e Deus sente a necessidade que nós temos. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Se você é mãe ou pai, filho certamente você é, e filha, você sabe que quando uma criança está com fome, um bebê está com muita fome, ele grita, ele grita, ele grita, ele só para quando ele é amamentado, quando ela é amamentada. Por quê? Porque a necessidade fala mais alto. Mesmo assim, a nossa alma sente essa sede de Deus, essa vontade de Deus. E Deus vai falar o seguinte: mesmo que essa mãe, que é praticamente impossível se esquecer de um filho que grita ao lado, que clama ao lado, que chora ao lado, pedindo socorro, pedindo alimento, pedindo cuidado, e não tem como a mãe colocar a mão no ouvido e dizer que não está ouvindo, porque o choro irrita, o choro provoca uma reação, e se ela é mãe, ela vai se lembrar, ela não vai rejeitar esse filho, se é uma mãe, né, que realmente vê o filho como alguém dependente dela, e a mãe no sentido da palavra, ela vai querer fazer algo, ela não vai ficar tranquila vendo o filho chorando e gritando. Mas Deus fala assim: mesmo que uma mãe que tem todo esse carinho, toda essa atenção, toda essa dedicação ao filho que gerou, venha se esquecer desse filho, Deus fala: mas eu não me esquecerei de ti. Deus se compromete a não se esquecer de nós. Deus se compromete a ouvir o nosso choro, Deus se compromete a ouvir a nossa necessidade, Deus se compromete a nos socorrer, Deus se compromete a não se esquecer de nós. Ele fala assim: eu não vou me esquecer de você, porque eu estou me comprometendo com você. Mas antes de me comprometer com você, eu estou comprometido comigo mesmo, diz o Senhor. Sabe por que Deus não vai se esquecer de você? Sabe por que Deus não se esquece de você? Porque Deus se comprometeu com Ele mesmo. Deus assumiu um compromisso com Ele mesmo de não se esquecer de você. Ele jamais se esquece de você. Jamais. Não importa a situação que você está passando ou passará, não importa o desafio, não importa a dificuldade, não importa a angústia, Deus jamais se esquecerá de você, porque Ele se comprometeu, Ele fez uma promessa para Ele mesmo, de que Ele jamais se esquecerá de você. E por último, não menos importante, sabe por que Deus não pode se esquecer de você e de mim? Sabe por que Deus não pode se esquecer de nós? Porque Ele gravou o seu nome na palma de suas mãos. Deus tem o seu nome gravado na palma de suas mãos. É lógico que isso aqui é uma analogia, isso é uma simbologia, né? Mas Deus está dizendo que Ele tem o seu nome nele, tem o seu nome gravado nele. Deus tem o seu nome escrito na própria natureza dele. Por isso Ele não vai se esquecer de você. Por isso Ele não pode esquecer de você. O tempo passa, as situações acontecem, e sempre que Deus olha para Ele mesmo, Deus vê você. Sempre que Deus olha para a natureza dele, sempre que Deus olha para Ele, Ele vai te enxergar. E não pode se esquecer de você, porque Ele é Deus e Ele se lembra, porque Ele está nele, e é Ele. E você está nele, Ele não pode se esquecer de você. Tome posse dessa palavra. Você está em Deus através de Cristo, você está em Cristo. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Essa realidade não é só de coisas novas, é de promessas de Deus também. Você está em Cristo, você está em Deus. Deus não pode se esquecer de você. Deus não se esquece porque Ele te gravou, Ele escreveu você. No Salmo de número 125, versículo 1 e 2, ele vai falar que você estará sempre diante dele. Eu vou ler só um pouquinho desse Salmo, Salmo 125, versículo 1 e 2, para você entender bem o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Diz aqui: os que confiam no Senhor
são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor de redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está à sua volta, você está em Deus e Ele está em você. Ele jamais pode se esquecer de você e se esquecerá. Nutre o seu coração com essa certeza. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o quadro da sua vida, Deus não se esquece de você. Em nenhum momento Deus tem se esquecido de você. Ele está à sua volta, Ele está te vendo, Ele conhece as suas necessidades, as suas angústias, está mexendo com Ele, se mexe com Ele. Não pense que você está passando despercebido diante de Deus. Ele te conhece o seu nome, sabe onde você mora, sabe o que você tem vivido, sabe onde dói dentro de você. Deus não se esquece de você. Coloque essa certeza no seu coração, que o Espírito Santo esteja te alimentando com essa certeza neste momento. Você tem sido sempre lembrado e lembrada por Deus. Todos os dias, em todos os momentos, constantemente, hoje e para sempre, Deus se lembrará de você em Cristo Jesus. Ele não se esquece. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, e Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua necessidade. Ele está contemplando a sua necessidade. Ele te conhece e Ele não se esquece de você. Que o Senhor te abençoe neste momento. Que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração com essa palavra e transformando toda a realidade na sua vida, na sua família, na sua casa. Que o Espírito Santo esteja te envolvendo com o poder do Altíssimo, que você sinta a paz e o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus.